Boa noite para os irmãos também que estão aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos estar meditando hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos tratar de um tema que é dos momentos do nosso Senhor Jesus na cruz. Amém? E vamos tirar algumas lições sobre esses momentos. Então vamos ler, irmãos, primeiramente do verso 1 ao verso 6. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e o oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Espera aí. É o vento aqui. E esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Até aí, irmãos, oremos. Santo Deus, Pai querido, amado, mais uma noite eu lhe peço, tomai a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Senhor, ilumina nossa mente através do teu Espírito, para que possamos compreender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. E que essa palavra encontre um terreno fértil, que venha frutificar, Santo Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. É o que nós te pedimos como a igreja, sua igreja, Senhor. Também te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o teu santo evangelho. Continue, Pai, os fortalecendo, firmando-os na sua palavra. E que o seu evangelho continue sendo propagado, Senhor, aos quatro cantos dessa terra. É o que nós te pedimos como igreja, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, o verso 4 de Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando levamos em consideração a paixão e a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, observamos a extensão do seu sofrimento, que ultrapassa os limites da capacidade humana. Tudo isso para nos conceder perdão. Nos resgata, ele nos resgatou do inferno, nos reconciliou com Deus e nos concedeu vida eterna. Qualquer texto que leiamos sobre o sofrimento vicário de Jesus deve nos levar ou a emoções, ou a profundas lágrimas, ou a uma reflexão reverente sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto de Isaías 53, versículo 4, grandes vislumbres dos três grandes momentos de sofrimento do nosso Senhor e Salvador é expressado nesse verso.
E um que eu quero destacar nesse primeiro, o primeiro que eu quero destacar é a agonia que ele estava no Getsemane. A palavra diz aqui em Isaías, versículo 53, 4, diz que Jesus, o aflito de Deus. Jesus estava ali no Getsemane, irmãos, com um sentimento de abandono. Isaías estava profetizando e apontando para o Messias que havia de vir e que veio na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo 700 anos antes de sua vinda. Isaías estava detalhando a história de um homem que pisaria na terra e que mudaria a nossa vida e a vida da humanidade de uma vez por todas. Isaías estava falando não somente de um homem, mas daquele que pagaria o verdadeiro preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, sem ruga, sem mancha. O Cordeiro, o sacrifício único. Depois de Jesus não precisava e não precisa de mais nenhum sacrifício. Ele foi a nosso lugar. Isaías estava descrevendo sobre o momento de sofrimento deste homem, deste Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade, desse Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se esvaziou de si, irmãos, de toda a sua graça, de toda a sua glória. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de amor, pregando a bondade, falando a verdade. Os evangelhos narram com riqueza de detalhes o momento de profunda aflição pela qual o Senhor, antecipando a sua prisão e o seu julgamento, Jesus já estava ali prevendo e falando de tudo o que ia acontecer, até porque ele estava também preparando os seus discípulos. Mas em tudo aquilo, ele estava ali entendendo o que ia passar, sabendo o que ia passar e as dores que ele ia enfrentar. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 37, diz o seguinte: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. No verso 26 diz que ele começou a entristecer-se profundamente. Jesus chama os seus amigos para orar. Jesus chama os seus discípulos para estarem vigiando com ele. Jesus não queria estar ali naquele momento sozinho. E ele abre o coração dele para os seus discípulos mais chegados. E ele fala: vigiem comigo. Irmãos, nós temos que estar em todo o tempo vigilantes. Os tempos que vivemos são tempos difíceis. Tempos de escárnio do Evangelho. Tempos de desvalorização. Tempos de vendilhões da fé. Tempos de
difíceis que vivemos. O nosso mestre está voltando. Os sinais apontam para a sua vinda cada vez mais próxima. Guerra, rumores de guerra. As pessoas podem falar, mas todo mundo, todos os anos tivemos isso. Sim, mas a nossa época está com mais intensidade. Jesus fala que a vinda dele, ele comparou a uma mulher em dores de parto. O Senhor, ele sofreu naquela cruz, irmãos, ele pagou um preço por nós, para estarmos com ele na eternidade. Nós temos que a todo momento valorizar o tempo que temos com Deus. A todo momento, irmãos, nós temos que buscar a Deus de todo o coração. Em Marcos 14, 33, no Evangelho de Marcos relata esse momento de angústia do Senhor, diz assim: começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. As coisas podem estar difíceis, mas lembra que o nosso mestre também passou por momentos difíceis para nos dar uma nova vida com ele. Lucas, como médico, descreve com precisão científica aquilo que Jesus passou. Ele diz assim, Lucas 22, versículo 44, e estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando estamos em agonia, qual é o que temos feito? Temos orado com a mesma intensidade que Jesus? Temos clamado com a mesma intensidade que Jesus? Temos nos espelhado no nosso mestre? Ou temos nos fechado como uma ostra? Isaías aqui estava falando que o reputávamos por aflito. De fato, a aflição antecipada pelo seu conhecimento onisciente do que iria lhe suceder foi um fato real. Jesus passou por tudo aquilo. Ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Nós vemos no Getsemane Jesus, o aflito de Deus, totalmente abandonado. Aqueles que eram deles, que devia estar com ele, estava dormindo. Parece um quadro da igreja dos dias de hoje, irmãos. A igreja do Senhor parece que está dormindo. Parece que esqueceu que Jesus vai voltar. Muitas das vezes, em vez de influenciar, sendo influenciado, queridos, nós temos que influenciar esse mundo. A começar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. Nós temos que falar para as pessoas que Jesus as ama, que Jesus quer transformar a vida delas, que Jesus quer libertar elas. Os discípulos, por não estarem vigiando, não se colocaram e não entenderam o tamanho
sofrimento de Jesus. E Jesus é levado perante ao Sinédrio e tem ali um julgamento no Sinédrio judaico e na corte romana. A aflição era a aflição do mundo de estar contra ele. As pessoas muitas das vezes vão estar contra nós, irmãos. Porque elas têm um conhecimento e um pensamento morto do mundo, assim como nós tínhamos outrora. Mas lembrem-se que Jesus é poderoso, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, igreja? Olha o silêncio para a glória de Deus. É Deus quem faz, irmãos. Pastor, você sabia que ia acontecer isso? Não, eu sabia que ele podia fazer isso. Mas o que ia acontecer é ele que define. Mas a gente podia fazer o quê? Pedir. Não é isso que ele nos ensinou? Pedir, pedir, dar-se-vos-á, buscar e buscar e encontrareis. Então, pedimos. Obrigado, Senhor, por nos atender ao nosso pedido. Que às vezes, né, Deus é longânimo, irmãos. Confesso que eu cheguei ali e falei assim, meu Deus, acho que eu vou orar para o som do carro queimar. É o homem, irmão, falando. Mas eu vi no meu coração assim, segunda amiga. Segunda amiga. O Senhor diz na palavra dele, né? Se alguém quer tomar a tua túnica, entregue. Não dê sua túnica, dê a capa também, né? Se alguém quer te forçar a andar 1 milha com ele, faça o seguinte, ande 2 milhas. Jesus aqui, ele podia ter falado para o Pai naquela oração, ali no Getsemane, ele falou, Pai, se tem outro jeito, não. Ele orou perguntando, Pai, afaste de mim este cálice, né? Mas que não seja feita a minha vontade, Pai. Seja feita a tua vontade. Ele poderia ter falado, Pai, eu não vou não. Esse pessoal aí, né? Até agora não entenderam o recado. Estão esperando um homem de guerra. Estão achando que a libertação que eu vim trazer é de fora para dentro. Mas quando Jesus trabalha libertando o homem de dentro do seu coração, através do Espírito, para fora. E essa libertação, irmãos, o homem pode estar na cadeia, mas ele continua sendo livre. Porque o Espírito que habita dentro de nós é livre. Paulo e Silas estavam na cadeia, mas ele era livre, eles eram livres. Porque o Espírito Santo habitava neles. E todo esse preço que Jesus pagou na cruz, aqui em Mateus capítulo 8, versículo 17, diz o seguinte, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças sobre ele. O que o texto quer dizer? Ele pagou o preço por nossas vidas. Ele mudou as circunstâncias na cruz do Calvário. Então, Jesus sofreu naquela cruz o aflito de Deus. Isso assim. Mas ele não deixou de tomar a cruz e levar a cruz e fazer a vontade de Deus. Segundo ponto que nós vemos aqui, a agonia do julgamento. Jesus passou, irmãos, por um sentimento de desprezo. Isaías fala aqui no versículo 4, de Isaías 53, oprimido de Deus.
Em Lucas capítulo 22, versículo 63 ao versículo 65, diz o seguinte: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendo-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Aqueles homens estavam zombando do nosso Senhor. Aqueles homens estavam zombando do Filho de Deus. E é triste quando alguém, muitas das vezes, na vida, nos despreza ou não nos trata com seriedade. Não é, irmãos? É triste. Não sei se já passaram por isso, mas é triste. É um sentimento horrível. E Jesus ali estava passando por várias situações, num momento atrás do outro. A negação de Pedro, né? O julgamento, a vergonha, a humilhação. Ele não tinha feito nada errado. A maior dor que uma pessoa pode sentir não é a da agressão física, é sim a do desprezo. Porque a agressão física, irmãos, a pessoa vai numa briga aí, que vai ganhar um soco, vai ficar inchado naquele momento, bota um gelo, passa. Mas desprezo, tu não sabe o tempo que aquilo acaba. Tu não sabe a estima que você tem por aquela pessoa ou por aquele alguém que está te desprezando. Então isso é pior do que uma agressão, porque a agressão vai e passa. Talvez daqui a 2, 3 dias, daqui a 10 dias, está de bem e fizeram as pazes e se arrependeram para a honra e glória do nosso Senhor. Mas desprezo é algo mais profundo no coração. E Jesus estava sendo ali desprezado. Isaías, antecipando esse quadro, ele nos revela o seguinte, diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, o mais rejeitado dentre os homens. Irmãos, até hoje Jesus, o nosso Senhor, ele é rejeitado por muitos. Você vê o mundo pode falar, de tudo. Pode falar de Buda, pode falar de Maomé, mas vai falar de Jesus Cristo de Nazaré. Os homens já se levantam. Não é assim, irmãos? Um teólogo escreveu num comentário dizendo o seguinte: aqui temos a manifestação do mal oculto que há no coração humano e que se revela ao contato com a infinita pureza de Deus. A semelhança do mau odor da água estagnada que sobe à tona pela ação do sol no verão. Amados, por que o homem tem tanta essa perseguição com Cristo Jesus? Porque quando o homem olha para Jesus, ele vê o reflexo da perfeição. Nós nunca chegaremos ao patamar de Cristo Jesus. Mas ele na cruz, através do sangue dele, do sacrifício dele perfeito, só assim nós conseguimos ir para o céu. O homem não tem nada que ele possa fazer.
para ir para o céu. Mesmo porque Jesus já fez tudo. Ele é o sacrifício perfeito. E quando um homem olha para Jesus, ele vê aquele que cumpriu as leis de Deus. Coisa que nenhum homem na história foi capaz de cumprir. Mas Jesus cumpriu e pagou o preço por nós. A luz de Jesus, irmãos, incomoda. Esses outros que eu falei aqui, usei de exemplo, que o mundo fala muito, Buda, Maomé, Kardec, e por aí vai, estão mortos, sepultados, estão em seus túmulos, mas Jesus não. Esse se entregou por nós, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E Ele está vivo no meio de nós. Ele continua operando no meio do seu povo, tanto coletivamente, como nas nossas orações individuais, quando pedimos a Ele, clamamos a Ele. Na sua prisão no Getsemane, e durante todo aquele processo mentiroso contra o Senhor Jesus, eu creio que até os anjos, irmãos, teve que se conter para não desembanhar a espada ali e acabar com aquilo tudo. Mas não era a hora. Não é o momento. Mas vai chegar a hora e o momento que o Senhor vai julgar céus e terra. Jesus sofreu o desprezo por amor a nós. Ele sofreu a agonia. Ele foi aflito por amor a nós. Por amor a nós. E ele também sofreu a agonia da cruz, a aflição, como diz também o profeta Isaías, o ferido de Deus. Amados, o Senhor Jesus, ele foi ferido, não foi pelo homem, porque o homem só pôde ferir Jesus porque assim Deus o permitiu. Você lembra quando ele está falando com Pilatos, e Pilatos fala assim, eles estão dizendo aí que você é o rei dos judeus. E Jesus não responde nada. E ele fala assim, você não sabe que eu tenho o poder de libertar você? De te mandar prender e de te soltar? O que Jesus fala para ele? Você só tem esse poder porque foi permitido pelo meu Pai. Porque se não fosse assim... Quando Pedro desembanha a espada e corta a orelha de Malco, né? Naquele momento ali, Jesus vai ali, cola a orelha de Malco. Aqueles homens viram aquele milagre. E Jesus vira para Pedro e fala assim, guarda a espada. Aquele que pela espada fere, pela espada será ferido. E ele diz o seguinte, acaso você não acha? Esteve tanto tempo andando com eles e nada me fizeram. Acaso se eu clamasse meu Pai, ele não mandaria uma miríade de anjos aqui? Era a vontade de Deus que Jesus passasse pelo Calvário. O profeta Isaías diz que agradou a Deus moê-lo. Agradou em que sentido? Deus é mau, Deus é sábio. Não é isso, pelo amor de Deus, irmão, não é isso. Mas ele foi o sacrifício perfeito. É como Isaías está expressando o seguinte, olha, foi perfeito, o que Jesus fez foi perfeito. Agradou a Deus, porque foi a perfeição. O preço foi pago.
Quando em Lucas capítulo 23, versículo 33, diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus estava ali no momento de dor. Jesus, como o ferido de Deus, é visto antecipadamente. Isaías fala sobre isso no versículo 5 de Isaías 53, ele diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas olha o que Isaías diz no início do verso. Mas ele foi transpassado por quê, irmãos? Pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. Aí, Isaías vem exemplificando as bênçãos conquistadas naquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor pagou o preço do castigo que era destinado a cada um de nós, irmãos. Nós éramos merecedores de todo aquele sofrimento. Porque nós nascemos, o homem ele nasceu no pecado. Todos pecaram e carecem. Todos. Jesus pagou esse preço para que nós tivéssemos vida, e vida plena, vida abundante. Ele sarou as nossas feridas. Jesus tem o poder de sarar, de curar. Ele tem o poder, tanto as nossas feridas físicas, emocionais. Esses ferimentos que Isaías está expressando falam do caráter de Jesus, do caráter substitutivo. Porque ele foi em nosso lugar. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se nós temos paz, irmãos, em meio às tribulações da vida, é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se nós temos paz em meio aos turbilhões que muitas das vezes batem em nossa porta, é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se nós temos esperança de sermos curados de alguma enfermidade, é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. Se nós temos esperança de paz, de perdão real, divino, é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ele toma o nosso lugar naquela cruz. E ele fala: Pai, está consumado, está pago, eles não devem mais nada, Pai. A serpente é pisada na cabeça. O poder da serpente é esmagado na cruz. O diabo ele pode, irmãos, influenciar o homem. Mas aqueles que são de Cristo prevalecem. Prevalecem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja avança e a porta do inferno tem que recuar. Tem que recuar. Romanos 4, capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Nós fomos justificados. O nosso mestre fez isso por nós.
Irmãos, eu estou destacando para que a cada momento nós venhamos ter a consciência cada vez maior do sacrifício do nosso Senhor e a morte dele e ressurreição naquele momento da crucificação, morte e ressurreição. Por isso, ele nos manda, como nós vamos fazer daqui a pouco, trazer a memória, fazer isto em memória de mim. E ele fala que é do pão, do corpo dele. Ele fala do sangue derramado em favor de muitos. Para lembrarmos sempre daquele momento da cruz, onde ele se entregou, morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida. O preço foi alto, mas o benefício que o Senhor pagou e o benefício que ele nos deu é grandioso demais. É grandioso demais. E o preço foi alto demais. Eu queria destacar aqui também, para encerrando, o caráter redentivo de Deus. Isaías fala aqui no versículo 6, ele diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías está falando que todos andavam como ovelhas perdidas. Se vocês tiverem alguma curiosidade depois, com calma na internet, ou se vocês não viram, se vocês olharem alguns vídeos de ovelha, bichinho, né? Você vai ver ali que o bichinho obtuso a ovelha é. E o Senhor nos chama de ovelha, né? Ele é o bom pastor dessa ovelha. Teve um lá que eu vi um vídeo que estava lá o pastor, a ovelha tinha caído num buraco, o pastor, só que esse buraco era tipo uma vala, né, que vinha do lado da cerca, e essa vala seguia a cerca toda. O pastor tirou a ovelha daquela vala, naquele buraco ali, mal tirou, a ovelha pulou, daqui a pouco, blum, caiu no mesmo buraco. Só que mais à frente, na mesma situação, vai o pastor de novo tirar a ovelhinha daquele lugar. Então, o que Jesus nos expressa, irmãos? Que nós estávamos sem o norte, estávamos sem saber para onde olhar. Você lembra que Jesus, ele fala, eu até comentei isso no culto passado, que ele fala que assim como a serpente de Moisés, era necessário ele ser levantado ao madeiro? Então Jesus ali nos mostra o norte, o caminho da vida. É Ele. Ele nos dá um norte. Anteriormente estávamos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Mas depois do nosso encontro com esse mestre maravilhoso, irmãos, nós fazemos parte do aprisco do Senhor. Ovelhas do bom pastor, que é Cristo Jesus. Ele nos guarda, Ele nos livra de todos os males. Ele continua cuidando das nossas vidas. Davi, ele fala isso muito bem no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala isso, ele está falando de tudo. Ele não está falando somente de coisas materiais, mas ele está falando de tudo. Quando ele fala nada, é nada. Não vai me faltar nada, não vai me faltar a presença, o principal, a presença desse Deus maravilhoso, porque Ele é meu pastor. E Ele me ama tanto que se entregou naquela cruz por mim. Se humilhou a tal ponto. Ele trouxe à minha vida, às nossas vidas, irmãos, a redenção. Pedro, ele fala aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 24, verso 25, diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém,
se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Ele nunca nos deixa só, irmãos. Ele nunca vai te deixar só. Você pode até passar por momentos de solidão. As pessoas no mundo podem te desprezar. Mas se você curvar sua cabeça no seu quarto, ou aonde você estiver nesse momento, você que está em mim, se você curvar sua cabeça e falar assim: Senhor Jesus, guia a minha oração. Espírito Santo de Deus, me ensina a orar. Me ensina a agradar a Deus. Porque, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um bom pastor. Que o Senhor cuida das suas ovelhas. Toma essa ovelha aqui, Senhor. Cuida de mim. Ore assim. Fale assim com Ele. Que você vai ver que presença maravilhosa vai estar aí do seu lado. Que vai estar aí diante de você. Porque Ele não nos deixa sozinhos. O Senhor, Ele se faz presente, irmãos. Eu lembrei de algo aqui. Quando eu fui fazer a minha barba, né? E um rapaz lá que o barbeiro é novo. Eu estava com pressa. E eu falei: e aí, como é que tá aí? Que eu vi o rapaz treinando no balão. Eu falei: eu vou ficar igual o balão? Não, né? Que o balão explodiu. Não, vai demorar, mas faz. Aí estava lá. Aí o rapaz está. E o rapaz usa óculos, não levou óculos. Aí eu falei: meu Deus. Eu falei em voz alta, né? Todo mundo riu, né? Eu falei: meu Deus, ainda bem que o Senhor é socorro bem presente, né? O Senhor. Aí falou que eu fui brincar, falou aqui o verso, eu acho que eu ia falar: o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia. Né? O Senhor está perto daqueles que o temem, né, Senhor? Mas o rapaz fez direitinho. Demorou, né, coitadinho, mas fez direitinho. Em nome de Jesus. Mas é verdade, irmãos. Estou brincando aqui, mas Deus ele está presente em tudo. Né? Deus ele guarda as nossas vidas em todo momento. Sabe, e ele já pagou o preço por nossas vidas. O que nós temos que entender e aprender com isso é o valor que nós temos que dar a esse momento com Deus. É o compromisso que nós temos com esse Deus. Porque Deus ele foi tão comprometido conosco a um nível que não entra até dentro do nosso raciocínio humano, irmãos. Ele enviou o seu único filho por amor a nós. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para encerrar, eu queria ler com vocês um texto do grande teólogo, pastor, apóstolo Paulo. Romanos 8, irmãos. Romanos 8, versículo 31 ao 39. Eu vou encerrar o culto nesta noite com as frases do querido apóstolo Paulo. Romanos Romanos 8, o verso 31
Sobre o golinho d'água antes de eu ler. O verso 39. Diz assim, o texto sagrado. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Resumindo o que Paulo está querendo dizer aqui, nada pode te separar do amor de Deus, nada. Nada e nem ninguém, irmãos. Ninguém. Nenhum juiz nessa terra pode te separar do amor de Deus. Nem as circunstâncias naturais ou sobrenaturais podem te separar do amor de Deus. Porque esse amor está expressado em Cristo Jesus. Porque esse amor foi conquistado naquela cruz em Cristo Jesus. Nós fomos resgatados em Cristo Jesus. Quem vai nos tirar da mão do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem tem poder para isso? É isso que Paulo, a fundo, está querendo trazer aqui em Romanos 8. Que nada e ninguém pode nos separar desse amor maravilhoso. Nós fomos redimidos, nós fomos justificados, nós fomos comprados. Então, pastor, né, eu sei que os irmãos aqui já falam muito sobre isso, mas para alguém que esteja aí no vídeo, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, né, eu vou fazer o que o mundo faz, né, porque eu estou salvo. Se você tem esse pensamento, eu lamento te dizer que você ainda não está salvo. Porque quem é salvo em Cristo Jesus tem um pensamento justamente ao contrário. É o pensamento de temor e amor a Deus. É o pensamento de se achegar mais perto de Deus. É o pensamento de lutar contra as coisas que tentam separar de Deus. O que Paulo está enfatizando aqui é que essas coisas que tentam nos separar, ela não vai conseguir. Elas não vão conseguir. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. É uma luta. Nós passamos por essas lutas, mas o foco daquele que é salvo em Cristo Jesus é continuar com Jesus. É largar as coisas ou aquilo que tenta afastar de Jesus. Esse tem o Espírito Santo, mas aquele que pensa, então eu vou andar de acordo com o mundo porque eu sou salvo. Se você anda de acordo com o mundo, lamento em dizer, você não é salvo, você precisa de Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus pagou um alto preço por nós. Nós somos salvos em Cristo Jesus, para continuar olhando para Ele, andando por esse caminho que é reto, apertado, como Ele falou, mas é um caminho que nos leva à salvação. Amém, igreja?
Vamos orar para encerrar com com os irmãos aqui do vídeo e logo em seguida nós vamos estar nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. Santo Deus, Pai querido e amado, nós te pedimos perdão. Perdão por muitas das vezes, Senhor, não atentarmos para o tamanho valor do que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Não, de muitas das vezes, nos darmos conta, Senhor, de tamanha doação do Senhor naquela cruz por nós. De tamanho benefício que o Senhor conquistou para cada um de nós. Perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a estarmos com os nossos olhos colocados em Ti, com os nossos corações firmados em Ti, Senhor, para que possamos continuar indo além. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que o Seu Espírito ministre a cada coração, e que a cada momento, Senhor, venhamos estar cada vez mais perto do Senhor. Continua conosco, nos abençoando e nos livrando de todos os males, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos aí no vídeo, em nome de Jesus. E vamos nos